potencializando esse crescimento de uma gigante que está aí no Brasil inteiro e que tem orgulho de ser nordestina, assim como a maioria de vocês aqui. Apesar de eu ser paraense, de eu ser da região norte, mas eu me sinto muito orgulhosa também. Afinal de contas, houve aí uma aquisição de uma grande rede, Extra Farma, que veio lá da minha terra também. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho a gente ser nortista, nordestino, e a gente está tomando conta desse país inteiro. Então, assim, eu acho que todos nós merecemos uma salva de palmas, porque nós merecemos, né? Então, quando a Elisiane me convidou, e aí veio o convite do Fernando também, foi para a gente falar um pouquinho sobre algumas estratégias nossas, e eu acho que assim, a gente tem vários cases legais. Só que a questão da Black Friday, ela iniciou ano retrasado, já com a agência, né, com o trabalho que a Advance vem fazendo, só que a gente mudou a cara completamente da campanha ano passado, vocês devem ter percebido, né, algumas estratégias que a gente mudou, como o patrocínio do Ceará e do Fortaleza, que antes nunca tinha sido feito esse tipo de patrocínio. E aí eu me lembro que a emoção de chegar no estádio, no Clássico Rei, e de ouvir as duas torcidas, a única coisa que as duas torcidas falavam igual era pague menos, pague menos, pague menos. Então, eu acho que foi um golaço, e, na sequência, a gente entra aí com o patrocínio da Seleção Brasileira, e aí a gente vai ter agora a Copa do Mundo e a Pague Menos, a única rede de farmácia no mundo, patrocinando aí a Seleção Brasileira, vai estar presente aí na Copa do Mundo, o mundo inteiro vai ver. Então, isso é uma coisa bem legal, porque, em relação à nossa marca, a gente acaba se fortalecendo muito mais. E acredito que isso faz parte também da nossa estratégia, no que a gente pensa em relação à expansão, em relação ao curto prazo, ao médio e ao longo prazo. Então, só fazendo essa breve introdução, vou passar um pouquinho para a Elisiane, senão eu tomo conta aqui, falo para caramba, adoro. E eu vou passar aqui para Eli, para a gente começar contando como é que foi essa história. E aí a gente tem o case do ano passado, da Black. Para quem acompanhou, viu que a gente deu uma cara de humor completamente diferente, porque, na minha cabeça, a Pague Menos ela tem esse quê humorístico. E aí, quando a gente pensa no momento que a gente vinha vivendo, e está vivendo, de Covid, aquela coisa tensa, as pessoas não sabendo o dia de amanhã, a gente para e pensa, gente, qual é a forma que a gente tem de se aproximar das pessoas, né? Através do sorriso. Afinal de contas, o sorriso ele é terapêutico também, né? Então, se a gente fala que tudo que a gente faz é com o objetivo que as pessoas vivam plenamente, então, se a gente consegue fazer essas pessoas sorrirem mais, elas vão ter um processo terapêutico acontecendo ao mesmo tempo e também vão estar se aproximando muito mais da marca. Porque todo o processo de construção de marca que a gente faz e fortalecimento, ele não vem só para que a gente fortaleça a presença da marca na cabeça do consumidor. Na minha cabeça e no meu pensamento, é principalmente pelo coração. Então, e aí eu aprendi muito isso com o fundador, Deusmar Queiroz, todo mundo aqui conhece, aquele ícone, uma figura. E aí eu ainda tenho a oportunidade de ter contato com ele direto todos os dias. E ele sempre fala, né, que o amor é o melhor remédio, né? Então, com base nisso, a gente sai construindo todo o storytelling das nossas campanhas desde o ano passado. Então, ano passado, a gente usou o Tiro-Lipa, fizemos uma brincadeirinha, quem acompanhou aí nas mídias, a gente entrou em vários veículos aqui, fazendo para chegar na casa de cada consumidor, ter todas as audiências possíveis. E esse ano a gente deu uma mudada. E aí eu vou deixar a Elisiane agora falar. Vai, Eli. Bom, a gente teve um grande desafio, né, Manu? Muito. Porque a gente está num ano de aniversário de 40 anos, uma marca assim, né, fantástica e que teve aí toda uma estratégia específica e bastante robusta, né, no nível, né, do que se pedia, né, já que uma campanha de 40 anos é algo muito marcante para uma empresa, né, empresa como a Pague Menos, que chegou a esses 40 anos de uma forma muito pujante, né, num momento muito bacana, abriu capital, né, tá, enfim, expandindo, né, deu uma reestruturada, enfim, ela criou um novo momento para a empresa e os 40 anos, assim, foi um momento assim de consagração, né? Estamos completando 40, nos reinventando, né? 40 anos parece 15, né? Tem que ter valsa, tem que ter uma semana inteira de comemoração. Pois é. Né? Quem me acompanhou sabe disso. No caso da Pague Menos, a gente começou essa comemoração no início do ano e vamos terminar 31 de janeiro de 2022, ou seja, já na beira dos 41, né? Isso aí. Então, a gente teve, né, patrocínio da Seleção Brasileira também, né, que foi algo muito, muito marcante para esse momento. E a gente teve a campanha institucional dos 40 anos, que se desdobrou no novo momento de uma campanha promocional muito, muito poderosa, com muita premiação, muito arrojada, né? E aí o nosso desafio era misturar essas duas campanhas, porque a gente ia ter, durante a campanha da Black Friday, também a campanha de prêmios.
né? Mas aí tem um detalhe ali, que é Ah. o seguinte, a gente sabe o momento que a gente vem vivendo, político, econômico, enfim, inflação, as pessoas se descapitalizando, as pessoas ficando com menos dinheiro no bolso, apesar de ter aquela mesma quantidade. E aí, como é que a gente se reinventa para viver um momento de Black Friday, no momento onde as pessoas estão sem dinheiro, mas a gente concorre aí com Magalu, a gente concorre com Casas Bahia, as pessoas precisando trocar suas televisões, as pessoas precisando trocar sua geladeira, e aí eu faço como? Né? Como é que eu vou vender o mesmo Dove Aero original se vende no supermercado? Como é que eu vou vender a mesma fralda Pampers se o supermercado ali da esquina, ele faz o seguinte, venha no final de semana do churrasco, compre seu churrasco e leve a fralda por R$ 0,99 a tira. Como é que eu faço? Eles têm margem para trabalhar a questão da margem negativa de um produto, porque se recompõe outra. Né? Afinal de contas, eu posso deixar de ir para um cabeleireiro fazer alguma coisa, mas o meu churrasquinho do domingo eu não vou deixar de fazer. Mas como é que a gente concorre no meio de tudo isso? E aí teve todo um briefing, todo um estudo de mercado para a gente poder entender como é que a gente poderia abordar, porque assim, não é o que se faz, mas como se faz, como se fala. Vocês todos que são veículos sabem disso, né? A gente tem um poder de persuadir essas pessoas de uma forma positiva. Como é que a gente faz isso, então? Pensando em todo esse conceito. Aí pensa, peraí, 40 anos, aí a gente tem Black Friday, e aí eu estou concorrendo uma fatiazinha da carteira do consumidor como um todo. Eu sou uma rede de farmácia, mas aí a gente tem toda a questão do conceito de saúde. Eu tenho que ter muito cuidado na abordagem, porque a gente não vende peixe, a gente não vende cerveja, né? Tudo bem que a gente vende muita coisa, mas, assim, tudo na questão da promoção da saúde, da prevenção, bem-estar. E aí, no meio de uma pandemia, também, onde as pessoas não sabem o que é que vai acontecer, e aí a primeira coisa que a gente pensou foi, calma, porque a gente está completando 40 anos, então a gente tem que fazer uma grande festa. O que o mercado, o que o varejo está fazendo nesse momento? Até então, quando a gente fez toda a questão do estudo, do conceito, não existia nenhuma grande ação prevista para o ano. Então, a gente foi atrás para entender, através da Caixa Econômica, o que é que teria, e a gente pensou, bom, temos que startar alguma campanha onde as pessoas comprem, e além de comprar e aproveitarem as promoções, elas podem concorrer a prêmios. Por quê? Porque aí ela está comprando e ela pode receber uma casa, ela pode ganhar um carro, ela pode receber prêmios pequenos. E aí, o que a gente quis fazer? A gente trabalha sempre a palavra acessibilidade. Acessibilidade em relação à premiação diária, premiação semanal, premiação mensal, e a grandes prêmios de blocos até essa campanha acabar. Então, o esqueleto da campanha ela começa a surgir. Mas como é que eu misturo isso com Black Friday? E aí, esse, na verdade, foi o briefing para a agência. E uma coisa mais importante ainda. Quantos de vocês aqui, vocês podem levantar a mão, não precisa ter vergonha, só para a gente saber mesmo, estatisticamente, quantas pessoas aqui já realizaram uma compra no site da PagMenos? Estou falando aí de 30% no máximo das pessoas. Temos potencial. Temos potencial. Quem não sabe é pagmenos.com.br. Aproveitando para vender o peixe, a gente sempre tem um monte de promoção exclusiva no site, vocês podem aproveitar, tem muitos combos, tem voucher, enfim. Voltando. Se vocês que estão aqui, que têm toda essa informação, esse conhecimento, e para vocês essa questão da omnicanalidade é mais fácil, imagina para o nosso público. O nosso público, a gente decidiu que, lógico, a gente quer chegar na casa de todos os brasileiros, mas o nosso foco é a classe média expandida, né? Então, qual a acessibilidade que essas pessoas têm à questão da omnicanalidade? Essa palavra, apesar de estar sendo batida há muito tempo, mas, naturalmente, assim, para o nosso público, isso não é normal. O que é omnicanalidade? O que é hub de saúde? O que é sei lá o quê? Então, como é que a gente faz? Aí eu cheguei para a Elisiane, numa reunião lá com a Advance, e falei, gente, olha só, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que comprar no site ou no telefone, receber em casa ou retirar na loja é fácil. O ser humano, ele aprende naturalmente através de experiências. Então, se ele entende aquele caminho, tanto que o storytelling está fazendo o maior sucesso. Porque se você mostra para ele o caminhozinho e aonde ele está naquela sequência da história, fica muito mais fácil dele absorver. Então, espera aí, eu já tenho um tripé de coisas. É a premiação, é a campanha da Black Friday e a gente tentar fazer com que ele entenda onde ele está no momento da jornada da omnicanalidade. E aí a gente chegou, bom, a nossa campanha precisa contar essa historinha. A gente precisa mostrar que a gente está ali naquele momento, pega o celular, eu clico, eu vou para onde, eu faço como. E aí surge a proposta da Advance para a gente, que de cara a gente já ficou apaixonado, a gente fez alguns ajustes, mas assim, a gente já construiu muitas campanhas juntos e assim, ao longo dos meus quase, não vou falar, senão vocês vão imaginar a minha idade, mas a gente já construiu muita campanha legal, mas essa é algo que, eu não sei, eu achei a minha cara, assim, eu acho que é alegre, é um negócio
desprovido daquele peso, e a gente precisava trazer isso para as pessoas. Tanto que, se algum de vocês ainda não viu a campanha, aí ele trouxe o vídeo inteiro, que a gente trouxe o vídeo principal, que foi aquilo que a gente trabalhou muito forte na questão do digital, e depois a gente transformou em nuggetzinhos, e aí, de acordo com a estratégia de cada momento da campanha, a gente ia utilizando aquilo para as pessoas poderem entender e absorver, além da parte promocional. Então, esse foi o briefing. Aí, o que vocês retornaram? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto, gente, assim, que é um novo momento para a comunicação da Pague Menos com a chegada da Manu, que é muito interessante, é que ela trouxe essa provocação, né, de uma reinvenção da comunicação, né, de como a gente se tornar mais popular, né, de como a gente se tornar, trazer esse momento do digital com a linguagem digital que também contagie as pessoas, né, que, digamos, que não estão tão presentes no universo digital, mas que a gente seja popular, né, que seja divertido, que seja leve, né? E, ao mesmo tempo, dentro disso tudo, a gente trazer, né, dentro desse guarda-chuva, os produtos, né, tudo que a gente tem que anunciar de oferta, a promoção, enfim, são muitas informações, mas a gente tem na base um jingle muito chiclete, né, que tem um poder de memorização, né, muito forte e de engajamento, né, com as pessoas envolvidas no projeto, né? Inclusive, mais na frente, a gente vai mostrar o engajamento interno, que é puxado, que também é fantástico, e faz a gente levar até a ponta, né, até a loja, o que vai estar na linha de frente ali, né, na hora da verdade com o cliente, esse engajamento com a campanha, que é um grande desafio para uma empresa que tem mais de 1.200 lojas no Brasil inteiro, né? Então, é um desafio a gente daqui conseguir fazer com mais de 20 mil funcionários. 20 mil funcionários. Gente, né? Se a gente fazer as pessoas da casa da gente se engajar em alguma coisa é difícil, imagina 22 mil pessoas com cabeças pensando completamente diferente de um universo diferente. E, no final, vocês vão ver aqui, as pessoas, a gente fez a ação em loja, endomarketing, tudo, a gente fez um 360 legal. E as pessoas publicando isso, colocando no TikTok, marcando a gente repostando, isso é legal, sabe? Então, assim, quem acompanha minhas redes sociais até vê que todo mundo que me marca, eu reposto e tal, e a galera se engaja, é balconista, é o frentista da loja, mas eu dou esse crédito porque eu acho o seguinte, o cara comprou a ideia, então, isso é legal dessa visibilidade. Então, quando ele se vê, e olha que eu não sou nenhuma influenciadora assim, quando ele se vê no meu Instagram, nossa, eles ficam loucos, assim, é um negócio bem legal. Mas é porque é a questão do reconhecimento, todo ser humano quer se reconhecer naquilo, ele quer fazer parte daquilo. E é o que a gente fala, eu disse, a primeira reunião que a gente teve, eu falei assim, Advance, eu não quero ser um varejo que segunda é o dia da carne, terça é o dia da verdura, quarta é a quinta do leite. Não, a gente tem que fazer diferente. A gente pode ter esses dias exatamente assim, só que a gente pode contar a historinha diferente. Como fazer, né? Enfim, então a gente tinha esse desafio, né, que nós tínhamos duas campanhas, tá? A campanha de premiação, tá? E a campanha da Black Friday, que a gente precisava criar ali um momento de interseção dessas duas campanhas, e depois que acabar a Black Friday, continua a campanha de premiação, que vai até janeiro, né? Para quem não sabe, a Black terminou, mas a gente tem outras ofertas nas lojas, tanto na loja física quanto no online e no televendas, 4002-8282 e vamos dar um call to action estamos no com final, essa né? premiação. Ou seja, a cada R$90 em compra de Não Farma, você tem 4 chances de ganhar. Você se inscreve no hot site da campanha e aí você participa diariamente de prêmios diários, semanal, mensal, tanto que a primeira ganhadora do valor do carro já saiu esse mês. Então, vocês podem ganhar, só depende de vocês. Vocês têm que ir lá comprar e se inscrever no site. E compartilhem, tá, gente? E compartilhem, por favor. Me marquem, que eu reposto vocês, tá bom? Pronto, então aqui a gente tem o resumão, né, dos dois momentos aí da campanha, a promocional e a campanha de Black Friday, né? E por que modo turbo, Black Friday Pague Menos? Então esse foi um posicionamento que a gente teve de trazer bastante a linguagem muito forte que tem da internet, uma linguagem jovem, uma linguagem popular, né? E trazer esse diferencial da promoção como sendo um plus da Black Friday, né? Além de todas as ofertas, além da tradicional Black Friday, que tem muita oferta, a gente tem, né, também uma promoção de muitas premiações. Então, por isso, a gente está tratando, né, o posicionamento como estamos no modo turbo. Né? E é lógico que isso é básico, né? Todos vocês aqui são de veículos, sabem, mas a junção de cores, o amarelo, essa questão das moedinhas, tudo isso tem um motivo, tem um porquê para a gente poder engajar cada vez mais. Então, imagina isso passando na Band, na Record, na SBT, na Globo, enfim.
né? Como é que fica bonito nessa tela de todo mundo, né? Então, e aí, esse é o nosso objetivo, né? A gente engajar e estar em todos os veículos, né? E trazer o posicionamento e uma solução visual, né, conceitual, tudo muito bem amarrado para que a gente consiga passar esse guarda-chuva com tantos detalhes, né, com tantas informações para todo mundo captar e gerar resultado para a empresa, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos um visual do flight estratégico, a Manu, acho que quer vou falar falar sobre rapidamente, isso. porque assim, lembra que eu falei do dia da carne, terça da verdura? A gente conta a historinha, mas de forma diferente. Então, a gente foi atrás de algumas categorias, que são as categorias que são geradores de tráfego, mas, ao mesmo tempo, elas são geradoras de margem, e aí a gente junta, compõe, e entende qual é o melhor dia da semana de cada categoria, que a gente já tem esse histórico de vendas. Por quê? Porque é como se fosse turbinar, é como se fosse um carro. Se ele já acelera muito naquele dia, se eu turbinar no dia certo, a maior probabilidade de vender. Então, através de todo esse estudo de GC que a gente fez, que é gerenciamento de categoria, a gente definiu esse flight no mês inteiro. Então, a nossa Black, ela não foi só no dia da Black, no dia 26, né? Não foi só no dia 26. Ela começou desde o dia 1º. Tanto que as ofertas que eu tive aqui em capilar, oral, sabonete, vitaminas e minerais, ela não se repetiu ao longo do tempo. Nós tivemos, mas foram outras. Por quê? Para que o consumidor não tivesse aquela experiência de, poxa, estou sendo enganado. Vocês aqui estão fazendo uma promoção me dando 10%, mas daqui a pouco vocês vão me dar 40%. Então, a nossa comunicação diariamente era dizendo, aproveite, ofertas exclusivas para hoje. Essas ofertas não voltarão. E, no meio disso tudo, a gente fez a composição do nosso esqueleto do mês, e aí a gente teve outras categorias entrando. E, quando chegou no dia da Black, no dia 26, e a gente fez o final de semana com promos exclusivas, aquela coisa assim, bombástica mesmo, que até eu tentei comprar, quando eu cheguei na loja não tinha mais, zerou. E produto infantil, então, vocês não têm noção. Tem um sabonetinho assim da Pompom, bem pequenininho, sei lá, a gente tinha mais de 50 mil unidades, ele zerou em menos de 4 horas, em todas as lojas do Brasil. Então, as pessoas estão sedentas de promoção legal, de uma comunicação legal. Então, não é que não tem espaço, mas a gente tem que saber como a gente vai arquitetar isso daí e fazer acontecer. E aí, depois, a gente ainda teve a ressaca da Black, porque toda festa de aniversário tem uma ressaca, né? Então, o que tinha, continuou e ficou. E agora, a gente continua com a ação, lógico que são outras promoções, mas aquele outro guarda-chuva, não só do flight estratégico do promocional, mas da campanha em si dos 40 anos, ela continua. Então, a gente passa por esse momento e aí a gente tem todo o acompanhamento em relação às categorias, o resultado que trouxe, o quanto que a gente teve de resultado em relação ao mesmo período do ano anterior. É um negócio assim absurdo. Então, foi um negócio bem legal, não só para o digital, mas para o off, para o todo da companhia. Então, a gente ficou muito feliz porque foi uma estratégia que, de fato, deu certo, né? E essa interseção, gente, do marketing com o gerenciamento de categoria, que... Eles sabem? Não. Tem que falar, então. Vamos falar, né? Enfim, das missões aí, né, dos desafios da chegada da Manu é que ela assumiu não só a área de marketing, mas ela assumiu a diretoria da área de marketing e gerenciamento de categorias. E trade e merchandising. Trade e merchandising, que antes estava no marketing, né? Por isso que mas assim, estava pequenininho, só que assim, a gente tem hoje gerências e tal, tá um negócio bem robusto, que vai desde... O gerenciamento de categoria, ele vem desde o planejamento, exatamente disso, das categorias, como é que eu quero tratar, até como eu levo o meu cliente na loja física ou online e faço isso daqui da match no final. Então, a gente faz a estratégia dos produtos e aí a gente executa na loja, faz as negociações com o fornecedor, que é através do trade, e através do merchandising a gente garante a execução. Para quando esse cliente chegar, uma coisa que parece simples, mas não é. A gente tenha o produto certo, na loja certa, na quantidade correta, com a exposição certa, com o preço certinho, e aí todos aqueles pezinhos do marketing que vocês conhecem. E aí a gente está fazendo essa roda girar. Está sendo fácil? Não é que seja difícil, está sendo trabalhoso, mas a gente sabe que a gente está num caminho aí, está num processo de construção, mas assim que essa roda começar a girar 100%, nossa, é um universo infinito de possibilidades, a gente vai explodir, assim, eu não tenho dúvida disso. Se a única certeza que eu tenho nessa vida é isso, então, eu sou muito segura do que a gente está falando, e eu acho que um dos primeiros testes, assim, de uma forma mais robusta que nós fizemos foi agora na Black, e super funcionou, né? Pois é, então essa interseção, gente, traz insights para a agência, para a gente pensar em cada categoria dessa, como a gente segmentar a nossa campanha, né, em todos esses momentos. Então, não adianta eu oferecer, por exemplo, produtos infantis para quem não tem filho. Assim, eu vou ter muito mais chance de acertar, pode ser que ele tenha sobrinho, né? E o nosso custo de aquisição do cliente fica infinitamente mais caro.
Pois é. Né? Então, a gente consegue ir costurando, né, a campanha na miudeza ali, da gente ser cada vez mais cirúrgico, né, em como a gente distribui essa mídia e gera resultado de venda, né, direcionado para as categorias estratégicas que a Pague Menos elege lá, né, dentro do gerenciamento de categorias. Tanto que eu vou falar um número, não sei se tem aqui ainda, mas assim, quando a gente fala de custo de aquisição, é muito mais fácil a gente fazer esse traqueamento no digital. Para vocês terem noção, a gente dobrou a nossa taxa de conversão desse ano em relação ao ano passado. Ou seja, a gente pegou cada categoria, entendeu o que a gente ia fazer, aonde está, qual tipo de investimento que a gente ia fazer, qual público que a gente queria atingir. E aí, quando a gente tem uma taxa de conversão dobrando em relação ao mesmo período do ano passado, e num único mês, você fala o seguinte, caramba, fomos muito assertivos. Ou seja, se eu tenho um tráfego de pessoas que poderia até ser o mesmo, mas as pessoas comprando muito mais, então, a gente foi muito mais assertivo, né? Com certeza. E aí, gente, foi interessante a Manu colocar isso, porque lá na Advance a gente está tem um projeto que é o Advance Metrics, que nós estamos com equipes de gerenciamento de dados, né, cientistas de dados, que a gente está montando dashboards completos, né, para que a gente encontre caminhos também para pegar toda a mídia, não só o digital, e encontrar dados que nos mostrem o resultado gerado para a campanha na exposição em todas as mídias, não só no digital. Porque a gente tem dados de audiência, a gente tem dados, a gente tem estratégias de gerar call to actions, de fazer da TV ou de outras mídias um call to action para a pessoa entrar no site, né? Então, a gente tem como medir tudo isso e a gente está fazendo esse projeto que já tem um piloto, que já está sendo aprimorado e que vai ser bem legal para a gente conseguir ter essa visão mais completa, né, de toda a campanha, de todo o resultado da campanha. E aí, lógico, né, a gente não faz nada sozinho, então tudo que a gente tem, a gente transforma em algumas cotas, trabalha com a indústria farmacêutica, traz eles para o jogo, e aí a diferença é que eu não trago só para o jogo para fazer a questão de exposição de marca, mas o principal é gerar venda adicional para eles em cada categoria, e eu fazendo de uma forma que eles não se canibalizem, porque são indústrias muito grandes, muito fortes, mas aí a gente escolhe qual categoria, quem que é o líder da categoria, enfim, daquela linha do que eu quero, e aí a gente vai juntando, vai montando o quebra-cabeça, e aí a gente teve todos esses, os principais parceiros, na verdade, em relação à nossa Black. E aí, para o ano inteiro, a gente tem vários parceiros, para várias campanhas, vários parceiros diferentes, mas a ideia é que a gente potencialize. Porque a gente sabe que esses caras aqui são aqueles caras que, sei lá, são 20% dos parceiros que representam 30% da venda. Então, se eu junto o que eu estou potencializando de um lado, mais o que eu tenho que eu posso potencializar do outro, teoricamente, o meu resultado ele vai ser muito maior, né? De uma intensidade maior. Gente, e aí um dos desafios que sempre a gente traz para a mesa na hora de pensar a Black Friday é que a Black Friday é um momento que todas as pesquisas mostram que as pessoas querem comprar eletrônicos. Né? As pessoas ficam guardando, gente, eu estou precisando, sei lá, vou esperar a Black Friday. Né? Mas pós-pandemia, a mulherada começou a se cuidar mais, comprou mais dermo, mais coisa para o cabelo, então, querendo ficar mais bonita. A gente tem o desafio de dizer assim, cara, economiza na Pague Menos, né, que vai sobrar dinheiro para você comprar os seus produtos na Black Friday. Então, a gente precisa abrir, expandir essa mente do consumidor, que a gente pode ter ofertas também muito interessantes que vai gerar economia, né? Que eles vão comprar coisas que eles costumam comprar na Black Friday. E a gente puxou um posicionamento para a gente desde o ano passado, a gente ocupou um espaço, né, que estava meio vago, e a gente trouxe para a gente que é o seguinte, a Black Friday da Pague Menos é a maior Black de farmácia do Brasil. Entendeu? Então, a gente já invadiu esse território e nos apropriamos dele. Né? Bom, então, aqui, Manu, esse aqui a Manu também quer falar sobre isso. Gente, isso aqui é minha paixão, olha. É um dos filhos que eu consegui construir aqui na Pague Menos, que é o seguinte, quando eu cheguei aqui, e aí, lógico, cada momento é uma estratégia diferente, tá? Quando eu cheguei aqui, eu perguntava para o time, e aí como é que vai ser nosso investimento na mídia? Nosso investimento na mídia é Salvador, Recife, Fortaleza, no máximo chega em Belém, às vezes em Manaus. Eu disse, espera aí, calma, para tudo. Temo que a gente não está no Brasil inteiro. Como é que a gente vai ter 10 filhos e dar comida só para 2? Não tem condições. Então, a gente tem que pensar no Brasil todo. E dessa forma, o que nós fizemos? Fizemos uma matriz, e aí eu cobro muito a agência, provavelmente quando a agência deve pedir proposta para vocês, eles devem pedir alguns dados a mais, porque sou eu que peço de fato. E a gente fez uma matriz para entender faturamento de loja, onde a gente tinha um share of mind maior, aonde eu tinha um market share maior, aonde a Pague Menos, de fato,
qualquer coisinha, qualquer totalzinho que eu desse de comunicação é mais fácil de explodir, porque ela tem mais força de marca. Então, a gente fez toda uma estratégia para entender. E a gente dividiu esse mapa do Brasil em três momentos. É o momento onde eu tenho acima de 15% de share, ou seja, onde eu sou líder, e as minhas estratégias elas precisam ser de quê? De proteção à minha liderança. Então, tudo que eu for fazer de loja, de comunicação, de direcionamento, de produto, de serviço, tem que ser para proteger aquela minha liderança, porque, como diz a Coca-Cola, né, não é difícil chegar numa liderança, o mais difícil é manter. Então, eu tenho que manter isso a todo tempo. Para aqueles lugares que eu tinha mais ou menos abaixo de 15% de share e até 5%, eu precisava ganhar mais corpo. Então, a minha estratégia do direcionamento era outra. Eu precisava acelerar por um outro lado, nas minhas fortalezas, para poder chegar a esse 15% de share. E nas regiões onde eu tenho baixo share, abaixo de 5%, aí é guerrilha total. Guerrilha mesmo, eu tenho que fazer as pessoas entenderem quem eu sou, onde a gente está, o que a gente precisa fazer. E, com base nisso, a gente sai juntando, onde a gente tem força em relação a algumas categorias, a gente sai juntando aonde, por exemplo, eu sou forte, como se fosse assim, digitalmente, onde eu sou forte no televendas, onde eu sou forte de acordo com as ferramentas que eu vou estar utilizando. E aí, no final disso tudo, a gente fez uma união só e chegamos numa matriz. E, além disso, a gente pegou dados de cada antena, está aí a Grace que não me deixa mentir, cada antena desse país. Falei assim, eu quero mapeamento de todas as antenas do país. Foram mapeando antena por antena. Globo, Record, SBT, Band, Rede TV, todo mundo. A gente tem um mapeamento do Brasil inteiro. E aí a gente foi entendendo o seguinte, ok, quero entender por horário, por programa, qual a audiência daquela antena, naquele programa, naquela região. Porque não faz sentido. E aí, eu sei que a Globo ela é muito forte, mas eu sei que o SBT, dependendo do horário, dependendo da antena, é muito forte. Eu sei que a Rede TV, a Band, enfim, são muito fortes também. Então, a gente viu que, por exemplo, eu vou chutar aqui, eu tenho uma Macapá da vida lá no Amapá, na região norte, não sei se vocês já ouviram falar, aonde eu investi, por exemplo, eu tenho Fantástico lá, que o meu investimento, se eu compro localmente, é uma mídia muito barata e eu explodo na cidade. E lá eu tenho uma média de faturamento maior do que a média Brasil, então eu precisava fortalecer lá. Assim como Boa Vista, por exemplo, a minha média de faturamento loja era muito maior que Fortaleza, por exemplo, e eu nunca me comuniquei com essas pessoas. Então, a gente foi dizendo o seguinte, nesse horário, para esse público, essa antena aqui é a da Record. Essa aqui é do SBT, essa aqui é da Band, essa aqui é da Globo. E aí, além da Globo, eu ainda peguei a Globo Impacto, que é um negócio absurdamente maravilhoso, que eu amo, porque eu falo o seguinte, eu quero impacto. Então, nesses 15 primeiros dias, eu vou trabalhar com impacto. O que é que nós fizemos? Começamos a cobrir o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, em algum momento, ouviu falar da nossa campanha, do Oiapoque ao Chuí. Pegamos os 15 primeiros dias Globo Impacto, os 15 últimos dias Globo Impacto. Cobrimos tudo. E depois a gente foi fazendo o refinamento com as antenas. Globo, SBT, Record, Band. Então, quando vocês olham assim, mas Fortaleza, determinada região, ela escolheu essa antena da Record, essa antena da Band. Gente, confiem, a gente sabe o que está fazendo e a gente está monitorando também. Se der errado, a gente troca e muda, porque depende da programação, a audiência pode mudar. Só que a nossa audiência não é a audiência que vocês estão vendo, é a audiência que vocês estão vendo, mas qual o público que está assistindo. E aí eu entro certinho naquele público que eu preciso. Aí eu faço um cálculo de RCQ para entender o seguinte, qual a qualidade da minha comunicação versus a audiência versus o público que eu estou atingindo, e eu chego no número. E esse número é um percentual. Quanto mais próximo de 100, mais assertivo eu estou sendo. Tanto que, quando a gente faz o acompanhamento do resultado do faturamento das lojas, dos cupons emitidos e de número de clientes novos entrando na loja, é absurdo. Cresce assim absurdamente. E aí, quando a gente faz isso daqui, então a gente fecha. O que eu consigo fazer? Eu fiz esse mapa super recheado. Trabalhando aqui com SBT, Record, porque não entraram as outras. A gente trabalhou com várias antenas, rádio em mais locais aí do país. Aí fechamos com influenciadores na questão do digital, fechamos com... Enfim, entramos com toda a parte do digital. A gente sabe que, por exemplo, São Paulo, se eu não entrar com o Globo Impacto, eu não entro com mais nada. Ou alguma antenazinha da Band, do SBT Record, porque é muito caro. Aí o que eu faço para a gente... e aí o público é um público mais digital, então a gente vai mais para o digital. Então eu pego parte do aporte, direciono para lá, centro-oeste, sudeste, principalmente mais digital, faço uma cobertura de off, como eu preciso fazer, mas quando eu venho para a região norte, é off total, rádio e tudo. Faço do digital? Faço. Mas aí a gente já vai em lugares mais específicos, onde a gente sabe onde essas pessoas estão. Então, a gente sai com um mapa de mídia desse super recheado, e a gente conseguindo tratar aí o Brasil inteiro. E detalhe, eu não vou dizer que é com o mesmo, porque todos os anos a gente acaba tendo um acréscimo, mas praticamente flat com os investimentos que a gente já tinha antes.
Então, não fiquem chateados comigo quando parecer assim, a Manu está dividindo a minha carteira. Eu não estou. Eu estou rentabilizando mais, porque quando eu faço isso, o meu VP financeiro enlouquece, fica super feliz. Aí, quando é para o orçamento do ano que vem, ele confia e fala o quê? Te dou mais aposta. Então, se vem mais dinheiro, eu vou investir mais em vocês. E a gente se retroalimenta. Então, por isso que isso é uma parceria muito legal. Quanto mais dados vocês passarem aqui para a agência, mais a gente vai conseguir ser assertivo. E a gente precisa ser. É sempre assim, a filosofia de fazer mais com menos. Então, e eu convido todos vocês a me ajudarem nesse ano de 2022. A gente tem um grande desafio de Copa, enfim, de tudo, e sem vocês a gente não vai conseguir muita coisa. Então, por isso também, essa oportunidade de fazer o fechamento desse ano com todos vocês aqui, eu estou super grata, já antecipando, né? Porque vocês já estão entendendo todo o nosso movimento e para onde a gente vai ano que vem. Isso aí. Então, gente, aqui é o nosso filme principal da campanha. Pague menos. A maior Black turbinou e eu vou contar o que ela tem. Mais de 1 milhão em prêmios e descontos tem também. Uma promo top dessas, onde é que já se viu? Essa é a maior Black de farmácias do Brasil. Se joga no site, no app, na loja, se joga. A maior Black turbinou. Brasil. Eu tô à toa, viver plenamente com saúde numa boa. Aqui na Pague Menos é promoção pra turma toda. As ofertas loucas, uma Black dessas é saúde e economia. Mais de 1 milhão em prêmios, é pura ousadia. Tem descontos e ofertas pipocando todo dia. A maior Black turbinou, corre pra aproveitar. Vem pro site paguemenos.com.br. Vem pro site paguemenos.com.br. Vem pro site paguemenos.com.br. A maior Black de farmácias do Brasil está turbinada com mais de 1 milhão em prêmios. Aproveite no site, no app ou na loja mais próxima. Black Friday Pague Menos. Black Friday Pague Menos. Tu cortou o final. Cortou a melhor parte. Ainda tinha um momentinho Gustavo. final ali. Bom, não vou passar de novo, né? Eu passo. Não. Ele consegue... Puxa aí, Guilherme, para o final. Puxa um pouquinho antes. Ah, Tá pronto, ótimo, aí. Não. Friday Pague Menos. Bom, é isso. Esse é o filme principal da campanha. Acreditem, foi filmado dentro de uma loja da Pague Menos. A gente teve que remexer a loja inteira, né, Manu? Na verdade, a gente, né, montou um estúdio, montamos uma loja dentro. Qual foi a ideia, né? Vocês viram lá, a família está usando lá a internet, ela é abduzida, vai para o site. As pessoas imaginam. Eu tinha esse pensamento, como deve ser o site por dentro? Não sei por que eu sempre pensei isso, tá? Não sei, não me perguntem. Como é que é um site por dentro? Eu falei, gente, um site por dentro tem que ser a loja. Para as pessoas imaginarem o seguinte, é fácil, é uma compra igual. Aí eles vão lá, aí eles encontram com os pixels, que são esses loucos, o cara enlouquecendo. Aí vocês viram lá o farmacêutico por trás com o Alclínio lá aparecendo. Era você? Ah, nosso farmacêutico aí, legal. E aí foi legal, porque no final de tudo eles tiveram uma experiência, vocês podem ver a cara o tempo inteiro de surpresa e de experiência. No final eles voltam para a vida real, não sabendo se foi verdade ou se foi mentira, quando pega a campainha que olha, nossa, será que foi real? E aí chega tudo aquilo que eles compraram no site, chega para eles através da nossa entrega. Então, a ideia é aquilo que eu falei para vocês, fazer as pessoas entenderem o que é omnicanalidade. Dessa forma, não ficou mais fácil de entender o que é? Pois é. Então, a gente, se eu der um play aqui, ele passa para o próximo slide? Ou ele vai acionar aqui? Não, ops. Olha, e a gente prometeu e vai com... Pronto, deixa eu passar aqui.
A gente fala primeiro, né? Antes de passar a próxima. O próximo é a... Sempre Bem. Então, a gente fez a ativação de forma 360, como vocês podem ver. A gente tem o programa Sempre Bem, todos os domingos vai ao ar no SBT às 8h15. Então, se vocês não assistiram, assistam. Muitas dicas legais também. Mas vocês podem acompanhar no YouTube da Pague Menos, se não assistirem, né? Enfim, então a gente fez uma ativação 360, onde a gente trabalhou o off, o digital, o programa Sempre Bem. Pegamos alguns influenciadores, fizemos a dancinha, lançamos o TikTok. Fizemos o desafio do TikTok, muita gente gravando com criança, senhorazinha, senhor e tal, mandando, a gente repostando na Pague Menos. Eu acho que vocês já devem ter acompanhado, mas hoje, eu sei que não é por número de seguidores, é por engajamento, e a gente, de fato, tem um alto engajamento nas redes sociais, mas hoje, por exemplo, o perfil do Instagram da rede de farmácias que tem maior número de seguidores é o da Pague Menos, então a gente aproveita e potencializa isso o tempo inteiro. Então, o que ela vai mostrar é exatamente parte desse 360, né? Pronto. A gente usou o nosso, né, todos os recursos de comunicação próprios da Pague Menos, um deles é o programa Sempre Bem, né, que a gente faz, que vai para todo o Brasil, todo domingo de manhã, e a gente fez lá uma ação a partir do engajamento com o jingle, envolvendo os times de loja, tá, gente? Então, apresentado pela Bruna, que é a nossa... A gente levou o time de loja para o Sempre Bem, porque eu falei assim, gente, se o pessoal de loja começar a se ver no programa, eles vão assistir o programa também. Então, vamos misturar todo mundo, né? Vamos lá. Olha, e a gente prometeu e vai cumprir, viu? Eu já estou aqui, ó, com a minha camiseta da Black Friday Pague Menos modo turbo para conferir os vídeos que vocês enviaram da dancinha aí do nosso challenge. Muita gente mandou, viu? A gente selecionou os melhores e vamos ver agora. Brasil, eu tô à toa, viver plenamente com saúde numa boa. Aqui na Pague Menos é promoção pra turma toda. É saúde, economia, mais de 1 milhão em prêmios. É pura ousadia, tem descontos e ofertas pipocando todo dia. A maior Black Window, corre pra aproveitar. Vem pro site paguemenos.com.br. Então, a gente queria que todo mundo, os 22 mil funcionários, né? E mais o time da agência. Não conseguimos colocar todo mundo, mas... Depois a gente tem que ensaiar com vocês aqui. O Evandro que vai liderar isso, tá bom? E aqui, gente, o concurso interno, esse aqui é um funcionário da Pague Menos, que eles mandaram vídeos, tá? Esse eu achei o melhor de todos. Olha o que eles fazem, pessoal. Ele produziu sozinho isso aí. Eu tô à toa, viver plenamente com saúde numa boa. Aqui na Pague Menos é promoção pra turma toda. É saúde, economia, mais de 1 milhão em prêmios. É pura ousadia, tem descontos e ofertas pipocando todo dia. A maior Black Window, corre pra aproveitar. Vem pro site paguemenos.com.br. Vem pro site paguemenos.com.br. Garantiu, né? Gente, foi legal que no dia da Black a gente fez uma rodada nas lojas e era música, a gente colocou em algumas cidades carro-som rodando. A minha vontade era colocar um trio elétrico andando, mas aí como a gente está na pandemia, não dá, né? Então, quando passar a pandemia, vai valer tudo. E aí, o mais legal de tudo é ver aquelas senhorazinhas, assim, na inauguração de loja, dançando, curtindo. É legal, porque aí você leva alegria. Imagina só, todos os dias que você sai de casa, recebe uma pressão para vender, aí tem problema em casa, tu chega num ambiente legal, onde está alegre e tal, fica bem melhor o seu trabalho e você... enfim, esse contato com o cliente é um contato onde você está com uma energia boa, o cliente vai ficar com você ali, compra e tal. Então, não é a venda pela venda, né? É aquilo que eu falei para vocês. É aquilo que eu falei no início, é a questão do sorriso. O sorriso, ele é uma terapia também e ele acaba ajudando. Então, com base em todo esse 360, a gente teve 7 lâminas, como ele trouxe aqui. Pensa na materialização disso. A cada 3 dias ou 4 daquele flight estratégico, a gente saiu com uma lâmina, Brasil inteiro. Imagina que a gente trabalha com 9 estratégias de preço diferentes no país, 9 vezes 7, mais o infinito lá que a gente mandou para a loja. Foi isso aqui que o time de comunicação lá, do meu time, conseguiu entregar. E aí a gente conseguiu trabalhar todas as ofertas, os direcionamentos. A gente sempre fazia, no máximo, 2 lâminas por mês. Quando eu cheguei aqui, era 1 lâmina por mês, então 12. Aí depois eu já cheguei 2 por mês, então 24.
Aí a gente chegou 24 mais 7 só do Black, acabou tudo, né? Então, enfim, daqui a pouco, aí o pessoal está querendo agora uma lâmina por dia, não dá, gente, calma. E, Manu, nos vídeos das lojas, a gente viu também todo o envelopamento de loja, né? Além disso tudo, a gente leva as peças para o ponto de venda. O enxoval, né? Porque aí a gente faz o seguinte, a gente faz toda a jornada do consumidor. Como é essa jornada? Bom, em algum momento ele pode ser alcançado numa TV, numa rádio, no digital, alguma coisa assim, mas, na sequência, ele vai passar na frente do PDV. Então, quando ele passa na frente, eu tenho que ter alguma coisa na frente. Então, a gente começa a montar o enxoval de loja, né? Que enxoval que eu tenho que ter? Eu tenho vitrine, eu tenho a fachada, eu tenho a porta. Que tipo de material eu coloco nessas lojas? E quando você entra, qual o caminho que você constrói para essa história desse consumidor? Ah, eu vou colocar o wobbler, eu vou colocar o mobile. O que eu coloco, por exemplo, na orelha do computador do check-out ou do balcão? Para cada momento desse, é uma jornada diferente. Então, às vezes, a pessoa entra para comprar o seu medicamento, na maioria das vezes, outros momentos elas vão levar outras coisas. Então, a gente fez todo um trabalho de mapeamento, a gente fez um mapa de calor das lojas para entender qual era esse caminho, por onde as pessoas mais passam. E aí, a depender do modelo da loja, se a porta dela está aqui, ou se o balcão dela está do lado do outro, tudo muda. Então, a gente fez, e foi um teste, porque o nosso objetivo para o ano que vem é intensificar ainda mais esse estudo, para a gente chegar e entregar realmente um enxoval bem mais assertivo, mas a gente já começou, então foi legal. Então, a gente fez a otimização. Nós tínhamos uma matriz de otimização de material por loja e por cluster de loja, porque eu tenho lojas mais populares, eu tenho lojas mais prêmios, eu tenho lojas mais medianas. Então, tudo isso a gente considerou antes de enviar o enxoval para a loja. Agora, imagina o book disso acontecendo, com as informações de como é que ele vai ativar na loja, como é que ele vai ativar a promoção, como é que ele vai ativar a questão da precificação. Lógico que não é tudo perfeito, como eu falei para vocês, a gente está no momento de construção, de formação de equipe, e até, de novo, um momento para a operação de loja. Gente, a Elisiane está aqui, sabe, e vocês também que estavam acostumados. Qual era a campanha que a gente tinha? Era uma de aniversário no início do ano e era Black Friday no final. Então, quando eu chego aqui, eu coloco campanha todo mês. Então, o povo de operação deve estar maluco comigo, porque o tempo inteiro troca enxoval, faz não sei o quê, coloca precificador, tira precificador. Eles não estavam acostumados com essa intensidade da coisa. Só que, assim, a gente tem que fazer isso, porque a cada momento que passa, se a gente não chamar a atenção aos olhos do consumidor, não vai adiantar. E, gente, se vocês pararem para pensar que qual é o lugar mais importante para a conversão desse consumidor, ele pode não ter visto TV, ele pode não ter escutado uma rádio, não ter sido alcançado no digital. Onde que eu tenho certeza que ele vai ver o que está acontecendo dentro da loja? Na loja? Então, se eu tiver que fazer alguma coisa de comunicação, eu priorizo o material de loja, primeiramente, PDV, e daí eu saio fazendo toda a sequência estratégica para que a gente faça o 360. Mas esse é um exemplo só de campanha que a gente vem trabalhando. Ano passado, nós trabalhamos com aniversário, uma parte 1 do aniversário, parte 2, Black Friday, e mais o início do ano, que foi Loucos por Promo, não sei o quê. Por promo, uma série de campanhas de ativação de vendas. Eu acho que foram umas 12 campanhas ao longo do ano, entre estratégicas e táticas e operacionais, assim. Então, para esse ano, o nosso calendário está bem mais forte. E é isso. Isso aqui é só um exemplo do que a gente tem feito aí ao longo desses 1 ano e meio, junto com a agência. Agradecer bastante a agência, porque se não fossem eles, a gente não conseguiria materializar essas vontades todas que a gente tem. E essa coisa dos estudos, de ir atrás, a vocês também, os veículos, porque sem vocês a gente não consegue conversar e levar isso para os nossos consumidores. E quanto maior essa proximidade a gente tiver, mais a gente vai conseguir entregar a estratégia. E a gente sozinho não é nada nem ninguém. Então, a gente precisa de vocês, porque a gente acredita que é um processo colaborativo. Quando eu entrei na empresa, o próprio Deusmar, a Patriciana, que vocês estavam acostumados, que era ela que estava aqui praticamente fazendo isso, a Aline, posteriormente. Enfim, então, a gente só dá continuidade nesse momento para poder assegurar e a gente ficar mais sólido a cada dia que passa. É isso. Falando só para fechar, resultado. A gente não pode falar de números, né? Mas a gente pode falar alguns, né? Tipo, recorde de vendas. Então, isso a gente pode. Não posso falar número, percentual, essas coisas. Mas, assim, esse ano da Black Friday, no dia da Black, no dia 26, a gente fez recorde da venda digital, recorde histórico da companhia. Recorde total. No mês, fizemos recorde também histórico do digital como um todo. E no mês, para toda a companhia, recorde de venda da companhia, mais um mês. Então, eu não posso falar isso, porque tem muita gente gravando, mas esperem o resultado do último tri do ano e não esqueçam que a gente está na Bolsa, né? Na PGMN3. Então, só fica a dica. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada.